Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. No último vídeo sobre o PET volume 2, primeiro ano do ensino médio, quando falávamos da semana 6, na atividade 5, eu comentei que ela exigia o conhecimento de plano inclinado e como vocês ainda não sabiam esse assunto, eu ia gravar outro vídeo, que é esse vídeo aqui agora, resolvendo esse exercício e daí eu já aproveito e ensino o plano inclinado. Para essa matéria, eu preciso que vocês se lembrem de trigonometria, o que é seno, o que é cosseno e aqueles ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. Então tem uma tabelinha com o valor de seno e cosseno e tangente desses três ângulos e isso vocês precisam saber, tá? Então a gente vai fazer esse exercício aqui juntos, apesar que eu ainda preciso que vocês me entreguem ele, se você for meu aluno, né? Pelo Google Forms, ou entregando impresso lá na escola. Então vamos lá. Tenho uma pessoa esquiando numa montanha, essa pessoa pesa até uma massa de 55 quilos. Essa montanha tem um ângulo de 30 graus e pode-se considerar a gravidade ali de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. A massa dele, 55, a gravidade 10, então o peso dele, que é a massa vezes a gravidade, 55 vezes 10, 550. Beleza? Então esse é o peso dele. A massa vezes a gravidade, a força que a Terra puxa ele. Quando a gente olha ele aqui na montanha, então esse triângulo é a montanha, ela tem um ângulo de 30 graus, está aqui o pessoa que está esquiando, olha só, ela tem um peso para baixo de 550 newtons, né? Vou dar um zoom aqui, fica melhor. A gente pode decompor essa força aqui que está apontando para o centro da Terra em relação a essa superfície inclinada, fazendo 90 graus, né, na vertical e o outro aqui seguindo ela na horizontal. Então, aí eu peguei essa força-peso e decompus ela na vertical e na horizontal, que fica assim, ó, vertical, o peso, que é o maior de todos, né, e a horizontal. Então, uma parte desse peso é o que mantém a pessoa fixada na superfície, outra parte é o que faz ela ir deslizando aqui junto à superfície. Ok? Por que a relação de ângulo é 30 graus entre o peso e o FY? Porque a montanha tem inclinação de 30 graus. Então, por semelhança de triângulo, esse mesmo 30 graus da montanha é a angulação que separa o peso do FY. O que é muito intuitivo, né? Porque se ele estivesse num lugar plano, ou seja, em vez de 30 fosse 0 graus, aqui seria o mesmo, né? FY e peso seria a mesma coisa, que é apontando para baixo. Então, quanto maior a inclinação, maior a distância a distância angular, né? Entre FY e o peso. E aí você pode usar a trigonometria. Se aqui está encostando o FY é o cateto oposto, esse é o maior de todos, a hipotenusa. Desculpa. Aqui é o cateto adjacente, porque está encostando. Aqui é a hipotenusa, porque é o maior de todos. Aqui é o cateto oposto, que é o contrário ao ângulo. Né? Como se eu pegasse esse f de x e conectasse aqui formando um triângulo. Então, f de y, 550 vezes o cosseno de 30, e f de x, 550 vezes seno de 30. Por quê? Cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, isso cosseno. O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Aí lembrando, isso é trigonometria, matemática, eu preciso que vocês lembrem disso para aplicar aqui na física, tá? Então dá uma relida em trigonometria, o que é seno, o que é cosseno, o que é seno e cosseno de 30 nos ângulos notáveis, porque tem aquela tabelinha. Então tá, eu tenho essa relação aqui, que eu peguei meu peso, decompus em vertical e horizontal, fiz uma relação de triângulo com o peso, a vertical e a horizontal, descobri os valores do F na horizontal e na vertical, que vai dar seno e cosseno. Eu vou usar a horizontal, né, que é o que faz ele deslizar para baixo. Vertical faz ele não sair da montanha, mas aqui é o que faz ele deslizar. Ok, então f de x é igual a 550. Quanto que é seno de 30? Se olhar na tabelinha, ele vale meio. Então, 550 vezes meio, 275. Essa é o f de x.
é 275 newtons. Mas eu quero saber minha aceleração. Aí, porque a nossa matéria é a segunda lei de Newton, né? Então, força igual a massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. A força do F de x eu já sei, 275. A massa dele me deu lá no exercício 55. A aceleração que eu quero calcular. Passo o 55 para o outro lado dividindo. Aceleração 275 dividido por 55. Aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então veja que se ele tivesse em queda livre, ele estava caindo a 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Se ele tivesse simplesmente pulado do alto de uma montanha, fosse caindo. Mas ele está deslizando com um ângulo. Então ele tem a metade da aceleração do que se ele tivesse caindo. Né? Interessante isso daqui. Então, novamente, né? Esse conhecimento de plano inclinado, decomposição de forças, achar as forças por trigonometria. Isso eu estou ensinando agora. Talvez em PETs futuros eles ensinem também. Mas o nosso exercício, que era calcular a aceleração, aí é a segunda lei de Newton. Aí a força igual a massa vezes a aceleração. Eu fiz isso tudo aqui para saber quanto que vale minha força só na horizontal, que é o F de x, 275, e aí eu cheguei na resposta. Vocês têm que fazer essa atividade para mim, tá? Seja no Google Forms, seja entregando impresso na escola. Mas como tem esse vídeo aqui, vai ficar bem mais fácil, né? Então tá, se ainda ficou alguma dúvida nisso, pode me procurar, né? Se você for um aluno das escolas que eu dou aula, pode me procurar pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, que a gente vai tirando todas as dúvidas que ainda ficarem, beleza? Mas esse é um vídeo mais curtinho, só para resolver exercício 5 da semana 6, PET volume 2, primeiro ano do ensino médio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.